Procuro tirar-me a vida. E disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unge Hazael rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meholah, ungirás profeta em seu lugar. Vamos fechar os olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, abençoa-nos para que possamos compreender e entender tudo aquilo que tu já tens preparado para nossas vidas, não só para esta noite, Senhor, mas para o chamado da eternidade. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se aceitar. O texto nos fala de um
profeta Elias, depois dele triunfar grandemente contra os profetas de Baal, realizaram uma obra igual a essa que o Senhor realizou através da vida dele. Não tem nenhum relato da Bíblia, mas a partir depois disso tudo, a palavra fala que ele fugiu para a caverna, subiu, foi para um monte, Horebe, e entrou em uma caverna e desejou a morte. Isso, profeta Elias. E muitos, quando Jesus estava crucificado lá, quase já entregando o Espírito, ele orando ao Pai, eles disseram assim: olha, ele está chamando por Elias. De tanto era Elias, o uso que o Senhor fez na vida de Elias. Mas o fato é, aconteceu isso e ele foi para dentro de uma caverna. E a palavra aqui fala no momento que nós lemos que ele entra dentro dessa caverna e se esconde lá. Mas o Senhor, ele vai até ele, chama ele. E o Senhor disse para ele, para que ele se colocasse de pé fora daquela caverna, porque o Senhor queria falar com ele. Aí é o texto que nós acabamos de ler aqui. E ouvindo Elias, porque o Senhor chama ele. Mas quando o Senhor o chama para ele sair daquela caverna, acontece um fato interessante, que quando Elias se põe de pé para sair, a palavra diz que aconteceu um terremoto, um grande terremoto, um grande e forte vento, que fendia os montes, despedaçava as penhas, e Elias olhou, e o Senhor não estava naquele vento. Depois em seguida, um vento, um terremoto também, balançou tudo, estremeceu tudo, e isso ele estava na porta da caverna, ele já estava saindo da caverna. Um grande terremoto, também Elias olhou, e ele não encontrou o Senhor. Mas aí, depois do terremoto, um fogo. A palavra diz que é um fogo muito forte, muito grande. Ele olhou para aquele fogo, também ele não viu o Senhor. Mas aí, depois do fogo, ele ouviu uma voz suave, uma voz delicada. Algumas tradições dizem isso. Que ele ouviu uma voz delicada, suave, o Senhor falando para ele. Aí então, o Senhor pergunta para ele o que ele estava fazendo ali. O que Elias estava fazendo ali naquela caverna? Aí ele conta, ele se justifica. Olha, eu estou aqui por causa disso, e agora Jezabel está agora procurando me matar, tirar a minha vida. Mas aí, o que o Senhor diz para ele? Aí o Senhor diz assim para ele, ó, e disse o Senhor, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E enxergando lá, unge Hazael, unge Jeú e Eliseu. Irmãos, isso para nós é uma história, um fato que ocorreu. Agora, para mim e para você, estamos aqui buscando a face do Senhor, buscando a palavra do Senhor. O que essa palavra tem para mim e para você? Lembrando que eu e você estamos buscando o mesmo Deus que Elias também servia,
Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus. Era o mesmo Deus que pegou Elias e transformou ele naquele profeta para ser usado da forma que foi usado. Eu e você somos únicos. Temos preparo nenhum. O único preparo que Elias tinha é o que eu e você temos. É a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo. Nada se difere de você para Elias, se tratando de ser um vaso na mão do Senhor. Glória a Deus. Isso por quê? Porque quando o Senhor derrama o Espírito Santo, ele derrama em Joel a profecia que se cumpriu nos nossos dias, quando o Senhor Jesus ele vem à cruz do Calvário, ele morre, entrega o seu Espírito, ressuscita ao terceiro dia com um propósito. Um deles, principal, foi trazer de novo para este planeta Terra a terceira pessoa da Trindade. Porque o Espírito Santo, quando o homem ele peca lá no Éden, o Espírito Santo teve que ser tirado da terra, porque agora o pecado passou a habitar aqui nessa terra. Mas quando o Senhor Jesus ele vem, ele agora traz o direito do Espírito Santo habitar novamente aqui. Por isso que eu e você desfrutamos da presença do Espírito Santo. O fato foi porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso é um fato. Mas o que a palavra ela traz para mim e para você é Elias, com todo aquele uso que o Senhor fez na vida dele, chega um momento como o homem ele corre para dentro de uma caverna. Essa caverna ela fala das nossas vidas quando nós nos retiramos com tanta luta, com tanto problema, que podemos olhar à nossa volta, principalmente hoje, no século XXI, quando nós olhamos esse momento lá fora, no mundo, o cenário não é nada para satisfazer o servo e a serva do Senhor, por um motivo que nós estamos vivendo, que é pré-tribulação. Então é natural também que este mundo não nos agrade mais, nem agrade você. É natural que você possa estar sofrendo as aflições deste mundo presente por causa da injustiça que está imperando. E isso é natural, que isso vai entristecendo a nossa alma, vai entristecendo o nosso espírito, vai tirando o nosso ânimo, vai tirando as nossas forças espirituais para que nós possamos continuar prosseguindo num projeto que foi revelado para você, o projeto de salvação. Quando o Senhor Jesus ele vem à cruz do Calvário, ele traz para mim, para você em particular, um projeto de salvação. E esse projeto de salvação, ele precisa ser executado na nossa vida. Mas não é pelo pastor, não é pela igreja, é por você, é eu. Eu preciso executar esse projeto. O apóstolo Paulo diz lá, olha, a base já foi posta. Agora vede cada um como se construi. Como que você vai construir a sua casa em cima desta base? É eu e você. Mas como dissemos, é difícil? É. Aqui Elias estava refugiando. Ele estava fugindo. Melhor dizendo, ele estava fugindo. Mas o Senhor, ele foi até ele, falou com ele, disse para ele, Elias, sai para fora. O Senhor nesta noite,
Ele traz para mim e para você esta mesma palavra. Sai para fora. Talvez eu e você estejamos também numa situação semelhante. E como nós dissemos antes, não é para diminuir ninguém, não é para você achar menor, não é para você se deprimir, não. É para você saber, e eu também sabermos, que nós somos sujeitos a isso. Nós somos humanos. Somos humanos. E é muito compreensível olhar, como já dissemos, vamos repetir, olhando para o cenário que está aí fora, nós nos encontrarmos assim, nos recolhendo na nossa vida, deixando muitas das vezes de fazer aquilo que o Senhor tem posto diante de nós para fazermos, até mesmo a nossa vida cotidiana, nossas conquistas, nossos sonhos, as nossas realizações, tudo isso é afligido, mas nesta noite o Senhor quer resgatar isso na sua vida. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O Senhor quer resgatar isso na sua família. O Senhor quer que você saia daqui com um novo projeto, mas um projeto não da sua mente, mas um projeto que o Senhor revelou da eternidade para você. Porque aqui o Senhor disse para Elias, volta para o seu caminho, para o deserto de Damasco. Há momentos na nossa vida, e eu acredito que esse momento aqui é um deles, que nós temos que voltar. Porque às vezes nós tomamos determinadas decisões, direção, pensamentos, alinhamos o pensamento na nossa mente, alimentamos ele, e chega um determinado momento que esse pensamento, ele vira uma realidade para mim, e ele desce para o meu coração, e aí ele está concluído. A palavra de Deus diz que nós somos aquilo que nós pensamos. Não é a psicologia que diz isso, não. A psicologia, ela pega isso, mas a palavra de Eclesiastes fala isso. Muito antes do psicólogo falar isso, a psicologia aqui, Eclesiastes, diz que nós somos aquilo que pensamos. Nós vamos ser amanhã aquilo que pensamos. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. E aí, o Senhor, ele vê o estado de Elias, e ele diz assim, olha, volta. Ele diz assim, ó, e disse o Senhor, volta ao seu caminho, para o deserto de Damasco. Volta. Há momentos que nós temos que voltar. Há momentos que nós chegamos ao limiar de um novo ano, e nós começamos a olhar para trás, mas não é por isso que essa palavra está sendo trazida, não é. Mas como nós estamos no limiar de um novo ano, e nós olhamos para trás e olhamos assim, olha, o que eu fiz, o que eu realizei, e às vezes as frustrações começam a chegar. Mas o mais importante é a nossa realização diante de um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que tem uma eternidade preparado para você. Isso é o mais importante. Buscar primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. E aqui, quando Elias ele sai para fora, ele ouve uma voz mansa e delicada. A voz do Senhor, ela é assim, ela é mansa, é delicada. Não é no meio de borbulhões, de todos esses aparatos que a religião lá fora usa, a emoção ao extremo. Ninguém está proibido de se emocionar diante do Senhor. Não está. Se o Senhor falar ao seu coração, se emociona, amém. O Espírito Santo te visitou, amém. Mas a extremidade disso tudo é desequilíbrio. Isso não vem do Espírito. Por isso que ele fala, olha, ele não estava ali, mas ele está na palavra. Ele está aqui na palavra. O Senhor ele fala comigo e com você na palavra.
não é na emoção, é na palavra. Por isso que o servo e a serva do Senhor, ela não pode excluir essa palavra da vida dele. Mas não é só a palavra pregada aqui não, é a palavra na minha casa, é no meu trabalho, é onde eu levar, eu fazer uso. Porque é a palavra suave. E para terminar aqui, quando Elias ele faz isso, Elias ele vai e ele então ele levanta, ele sai também daquela caverna, ele vê que tudo aquilo foi um pequeno erro da vida dele, foi um desvio, porque nessa noite o Senhor também lhe mostrou que havia um grupo de pessoas aqui que estavam confusos, não sabia que direção tomar, a mente estava confusa e elas não sabiam o que fazer. Por isso essa palavra, a mente, já dissemos, é aquilo que comanda toda a nossa vida. Mas nessa noite, pela misericórdia do Senhor, Ele mostrou isso, e Ele não mostrou agora, Ele mostrou no culto da manhã. Que Ele está dando uma nova direção para a minha vida. Ele está mostrando que você hoje vai sair daqui com projetos novos, com tomadas de posição novas diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, porque Ele mostrou isso. Ele mostrou que esse grupo que estava confuso, chegava um determinado momento, ele via um outro grupo que estava indo numa direção e eles começaram a seguir esse outro grupo. E ali estava realmente a direção que eles deveriam seguir. A confusão saiu, mas dentro de uma caverna, quando nós nos isolamos principalmente do corpo, nos isolamos da comunhão. Ah, não, eu agora vou servir o Senhor em casa. Ah, não, eu agora penso dessa forma e eu vou seguir tal e tal lá e está tudo certo. Não, não é isso. A salvação não é assim. A salvação é no corpo, é no partir do pão, é na mesa, não é dentro de uma caverna que nós mesmos criamos e entramos para dentro dela e começamos a nos esconder. Não, não é. Nós temos que estar aqui. Por isso que eu olhava para o grupo e hoje você e eu estamos aqui por conta disso. Porque você e eu estamos aqui numa tomada de posição diante do Senhor. Agora, quando ele sai para fora, ele diz que ele tinha que fazer esse caminho, mas quando ele tinha que fazer esse caminho, ele diz assim: olha, você vai até o deserto de Damasco. Deserto de Damasco, sabe o que é? Fala daquele local aonde você sempre buscou o Senhor. Deserto de Damasco fala daquela prova, para você lembrar daqueles momentos que o Senhor te provou um dia e que você teve vitória. Volta ao deserto de Damasco, volta lá onde o Senhor te deu aquela primeira bênção, as experiências, volta às experiências que o Senhor já te deu. Não abandone aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Ninguém vive de experiência passada, não. Mas o servo do Senhor, a serva do Senhor, ela vive sustentada pela experiência viva que o Senhor um dia te operou na sua vida. Volta ao deserto de Damasco. Ele diz aqui, e quando ele voltou ao deserto de Damasco, e ele diz: olha, quando você chegar lá, você vai ungir Hazael, rei sobre Síria. Ó, presta atenção. Você vai ungir Hazael como rei na Síria. E Jeú, filho de Níci, ungirá sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, você vai ungir profeta no seu lugar. Irmãos, há ainda uma obra a ser realizada através das nossas vidas, através da sua vida. Ainda que eu e você possamos achar que o tempo já acabou para mim,
Ah, mas a minha saúde já não ajuda. A minha idade. Ah, isso, aquilo. Ah, o meu trabalho. Eu mesmo falo muito isso. Ah, o meu trabalho. Ah, eu não posso estar aqui na igreja os dias que eu deveria. E etc. Eu reclamo isso para a minha esposa, reclamo sim. E é isso mesmo. E a gente diz isso e diz aquilo. Por certo, você também deve achar. Ah, mas eu não consigo compreender. Ah, eu não consigo. Não. O Senhor tem uma obra ainda a fazer na sua vida e na minha vida. Como igreja, como servo, como serva, ainda o Senhor tem uma obra. Para Eliseu já estava tudo acabado. Acabou para mim. Não, não acabou. Vai, volta. Volta. Vai lá. Hoje, aqui esses dois reis que o Senhor mandou Elias ungir, eram ímpios. Eram reis que não estavam na linhagem de Israel. Eram ímpios. Mas o Senhor agora, Ele iria usar esses reis para um juízo. Mas para um juízo, para aquele mundo onde Elias estava vivendo e que estava querendo tirar a vida dele. Então agora você unge, porque se você for ver a história, você vai ver isso. Esses dois reis aqui dizimaram aqueles judeus lá que adoravam os profetas Baal, os 400 profetas, e que se não definiram, e que agora estavam apoiando ainda a mentalidade de Jezabel. Jezabel, logo em seguida, esses reis aqui matam ela, e eliminam aquela mentalidade. Esse é o livramento que o Senhor quer te dar e a mim. Unge. Às vezes você e eu estamos passando por luta na nossa casa, no nosso trabalho, vida profissional, etc, etc. Olha, o Senhor está dizendo, vai lá. Usa a unção que você tem como servo, como serva. Se coloca diante do Senhor. Se coloca diante do mundo espiritual. Ora ao Senhor que as coisas vão mudar. O Senhor vai mandar os anjos lá, Ele vai operar. Ah, mas a minha família é difícil. Ah, mas a minha vizinha. Não importa, o Senhor diz, ó, vai lá, unge. Ah, mas isso é para o profeta. Não, você também é um servo do Senhor, servo. O Senhor te levantou para isso. O Senhor nos levantou para sermos servos do Senhor, vitoriosos, crendo, não sermos ousados, mas sermos humildes diante do Senhor. Temos fé, busca o Senhor, buscar mais o Senhor nas madrugadas. Hoje mesmo foi falado aqui na escola bíblica. Aí ele foi, e ele fez isso. E para terminar, ele disse assim, ó, agora unge Eliseu no seu lugar. E o que ficou agora para Elias? Depois que ele fez tudo isso, o que Elias esperou na vida dele? O que aconteceu na vida de Elias? O que foi que aconteceu? Elias foi arrebatado. Depois que ele fez tudo isso, só esperava uma coisa que tinha para ele, ser arrebatado. E o que nós estamos esperando aqui? O que você está esperando aqui? Você está esperando o que mais dessa vida? O arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo momentos onde o Espírito Santo está para ser tirado dessa terra e nós vamos ser tirados com ele. Então o projeto do Senhor não é algo que vai nos deixar aqui. Ah, nós vamos realizar tudo aqui, vamos ver feliz aqui, vamos ser satisfeitos. Não, o Senhor vai realizar sim os desejos do seu coração, o jovem principalmente. Pode pedir o Senhor vai abençoar vocês. Vai dar um lar, vai dar uma esposa, se você ainda não tem, etc, etc. Mas o que nós mais esperamos e aguardamos é o arrebatamento. Foi isso que aconteceu com eles. E é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui com tudo isso, aguardando aquele grande dia. Vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus.
Senhor, nessa manhã, Senhor Deus. Presença, Senhor Deus, nessa noite, tua presença. Glória a Jesus. Essa manhã maravilhosa, Senhor Deus, louvor a Ti. Nós somos unidos na tua presença, Senhor Deus. Nós, Senhor Deus, precisa aqui ativando a igreja. Agradecer, possamos estar juntos, unidos, como uma família, Senhor Deus. Enviados para somente para nos louvar. Bendito seja o teu nome nessa noite, pelos louvores, por tudo que fez por nós, está fazendo por nós. Então, um plano maravilhoso de eterno, Senhor Deus. Para o sacrifício da cruz, Senhor Deus, aquela cruz do Calvário, Senhor Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Tu és nosso advogado perante a Deus, aquele que nos leva, Senhor Deus, aos céus. Bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome nesta noite. Nós oramos e te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. O Senhor ainda mostrava que havia uma grande luz que invadia a igreja e ela chegava até as nossas vidas. Outro sinal, o Senhor mostrou uma vida que estava com uma perna direita, que ela não podia andar direito, doía muito, e ela já estava com essa dor há algum tempo. Mas nesta noite era posto um óleo, era derramado um óleo sobre essa perna dessa pessoa, a dor sumia e a perna voltava ao normal. Ou seja, uma vida que estava impedida de fazer essa trajetória, esse caminho, de caminhar dentro do projeto. Mas nessa noite o Senhor restaurou. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, abençoa-nos e volta para os nossos lares. Estende as tuas mãos, nos guarda, Senhor, na tua presença. Livra-nos do mal, da violência deste mundo. Preserva nossas vidas. Nos abençoa no início desta semana. Amém. Senhor, os nossos afazeres, trabalho, estudo. Senhor, nos ajuda, Senhor, pois nós colocamos assim no teu altar a nossa necessidade. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Ainda temos alguns minutos. Se você quer uma oração, o grupo B vai ter uma pequena reunião agora, reunião rápida, e aquelas vidas que desceram as águas agora recente, elas estão inclusas no grupo B, tá bom? Só para lembrar. Se você precisa de oração, nós estamos aqui para orar por você, amém? A paz do Senhor. Abriu dela, não dá pra ver não, cara. Não pode. Não deixa ser privado dele. Se não conseguir fazer, faça ele. Show. Mas essa coisa a gente não olha aqui. É só virar isso aqui. Os parafusos aqui vira. Na próxima a gente tá ligado aqui. Ó, abre aqui e vira ele. Na próxima a gente faz. A gente coloca ele ao contrário e levanta ele pra cima. E pega. Não, vertical. Isso. Não, mas aí tem que mexer na configuração. Então, assim, ó. Não, pode fazer assim, mas eu acho. Eu acho melhor assim? Eu também acho. Mas aí a gente tem que mudar a configuração. Porque aqui ele aparece vertical. Isso aí, eu tenho que ver ali porque ele tá parecendo invertido no YouTube. Tá aparecendo vertical. Então eu vou, cara, vamos lá, vou fechar aqui, não é isso? Ok.